Cada indivíduo não pode ser. Tem coisas que são responsáveis. Não é desse jeito. Eu gostaria de agradecer demais a presença ilustre de vocês dois, e como é um programa especial, eu sempre peço que as pessoas deem as credenciais para o público conhecer, e logo em seguida meu presente inútil. Quem quer começar? Pode ser eu. Então vamos lá, tua câmera é aquela mais alta lá. Ah, tá. Bom, meu nome é Marcos Granconato, sou pastor da Igreja Batista Redenção, no Tucuruvi, em São Paulo, Avenida General Ataliba Leonel 3780. Sou pastor lá há 26 anos, nessa igreja, mas sou pastor há mais tempo. Eu me formei em 1987 com o Lamartine, que é amigo seu aí. Amigão. Tá sempre com você. E na turma dele, lá na Palavra da Vida. Depois eu fiz um mestrado em História Eclesiástica na Faculdade Presbiteriana Andrew Jumper. E é isso, sou casado, tenho 3 meninas, grandonas já. Duas casadas e uma solteira. Quantos anos você tem? Eu tenho 60 anos. 60? Olha só. Não parece, mas... Não parece mesmo. Seja bem-vindo. Agora é contigo. Tua câmera é aquela mais à esquerda. Privilégio estarmos juntos. Eu sou o César Cavalcante. Sirvo como pastor numa comunidade em Campinas, na comunidade cristã genuína de Campinas. Tem algumas outras filiais em outras cidades, aqui em São Paulo e outros lugares. Sou diretor da FTB, a Faculdade Teológica Bethesda. É uma faculdade de teologia livre, com bastante cursos e bastante trabalho. Eu já faço isso há quase 20 anos. Minha formação, eu me formei, antes de fazer teologia, eu me formei em apologética cristã pelo Instituto Cristão de Pesquisas, o ICP. Depois eu fiz teologia, depois eu fiz hebraico bíblico. Minha área é mais hebraico bíblico. Eu sou professor de hebraico faz alguns anos e coordeno alguns cursos da faculdade, inclusive o curso que a gente chama lá de curso internacional de teologia, um curso que começa aqui e termina lá em Israel. E também já faço isso há alguns anos e profissionalmente também trabalho na Rádio Musical FM. Lá eu dirijo o programa de debates todos os dias, às 11 horas da manhã, e também de entrevistas, além do programa Crescendo na Fé, que também tem quase 20 anos, um programa que responde perguntas bíblicas ao vivo. A pessoa liga e pergunta o que ela quiser, e eu e os convidados, os professores, vamos ali ajudando cada um deles com as suas dúvidas bíblicas, e um privilégio estar aqui. Vilela, o seu programa tem um alcance gigantesco, cara, e que bom que você sempre tem trazido aqui temas que falam sobre fé, sobre Deus, sobre a Bíblia, e eu espero poder contribuir aqui um pouquinho dentro desses temas. Então, obrigado. Então vamos lá. É bom esclarecer, enfatizar que o princípio bíblico é que Jesus Cristo morreu por todos, por todas as pessoas. A Bíblia diz isso, Vilela, vez após vez. A ideia de que Jesus morreu por alguns não é bíblica, é teológica. Então o calvinismo defende uma teologia, mas não o que a Bíblia diz a respeito. Então, por exemplo, separei aqui o texto de Romanos capítulo 11, diz assim, 11:32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência. Foi a sua pergunta. Por causa do pecado de Adão? Por causa do pecado de Adão. Exatamente por causa do pecado de Adão, todos caíram com Adão. Porque todos nós estávamos em Adão. Quando Adão caiu, a humanidade estava em Adão. Porque você é filho do teu pai, que é filho do pai dele, que é filho do pai dele, termina em Adão. Quando você tem uma forma de bolo, uma assadeira de bolo, e ela cai e a massa quina, você não precisa jogar ela fora, mas todo bolo que sai daquela forma sai amassada, certo? Adão é a forma. Ele caiu. Todos os homens nasceram pecadores. E é isso que esse texto está dizendo em Romanos 11:32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Então a oferta de Jesus, vai e prega o evangelho a toda criatura, ela é sincera. Porque senão, se apenas, prega para toda criatura, mas nem todo mundo, mesmo que o cara aceitar, mesmo que o cara e tal, nem todo mundo. Não é sincero. O texto de Romanos capítulo 11, versículo 32, eu queria a consideração do professor. A palavra todos aparece 2 vezes, como ele sabe. Deus encerrou a todos na desobediência. Que todos é esse? Todos os seres humanos. A fim de usar misericórdia para com todos. Mas aí o todos, na explicação dele, para defender essa teologia, ele vai tentar dar um jeito para falar que esse todos não é todos. Entende? Então, eu entendo que Jesus Cristo morreu na cruz por todos os homens. Eu queria a consideração dele nesse texto. Tá, sem problemas. Esse texto, o apóstolo Paulo usa a palavra todos no sentido de judeus e gentios. Está dizendo o seguinte, olha, Cristo encerrou todos na desobediência, judeus e gentios, a fim de usar de misericórdia para com todos. Gentios são todos gentios são todos que não são judeus. Tá. Porque o grande tema de Romanos 11 é a questão de Israel, e o pecado de Israel, a rejeição de Israel. Isso é verdade. Então ele fala o seguinte, olha, Deus encerrou todos no pecado, judeus e gentios. Todos, não somente Israel, não somente os gregos, não somente, as pessoas de outras etnias, mas todos, sem exceção.
Não há uma etnia, não há uma raça que não esteja debaixo do pecado. Deus encerrou todos debaixo do pecado. Todos os homens, no caso. Todos os seres humanos. Porque se tem judeu e gentil, não tem outro povo fora judeu e gentil. Judeu e gentil é todos. Isso, todos, Judeus e gentios, Isso. ele encerrou todos lá. Tá. A fim de usar de misericórdia para com todos também, judeus e gentios. E é comum o apóstolo Paulo usar a palavra todos num sentido assim, num sentido mais limitado. Porque se você olhar, por exemplo, 1 Coríntios 15, 22, quer ver? Que interessante isso? 1 Coríntios 15, 22. Olha o que ele fala nesse texto aqui de 1 Coríntios 15, 22. Ele fala o seguinte aqui. Deixa eu ler aqui para vocês. Porque assim como em Adão, todos morrem. Ok? Certo? E tá certo. Todos morrem em Adão. A partir de Adão, todos Sim, todos morrem. morrem para o pecado. Exatamente. Agora veja a sequência. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada ser humano será vivificado em Cristo? Cada ser humano receberá a vida que Cristo dá? Então nós percebemos que o apóstolo Paulo muitas vezes ele faz uma alternância. Isso você vê em Romanos 5, por exemplo, Vilela. Em Romanos 5 você vê o apóstolo Paulo usando muito a alternância entre a palavra todos e muitos. Parece que para o apóstolo Paulo, especialmente em Romanos 5, quem está em casa pode ler depois Romanos 5, vai ver que existe uma alternância desses dois termos. Todos e muitos. Parece que para ele são termos intercambiáveis. E ele usa isso até por uma questão estilística. E aqui é um exemplo disso. A palavra todos nem sempre significa cada ser humano que há na Terra. Por exemplo, o próprio João, aliás, parece que isso era uma coisa meio cultural. João disse o seguinte, Jesus falando, olha, quando eu for levantado da terra, se referindo à crucificação dele, atrairei todos a mim mesmo. Oh, todos seria então cada ser humano? Cada ser humano da terra é atraído para a cruz de Cristo? Quem dera isso fosse verdade, isso não acontece. Então nós percebemos que nós não podemos atribuir a palavra a todos no Novo Testamento o mesmo sentido, o mesmo escopo, a mesma abrangência que nós atribuímos a palavra a todos no português. Porque na Bíblia, essa palavra, ela tem uma certa maleabilidade. Ela não significa rigorosamente cada indivíduo que há na Terra. Eu trarei todos a mim mesmo. Meu Deus, não dá para ser cada indivíduo. Assim como 1 Coríntios 15, 22 também. Nem todos recebem vida em Cristo. Então o que nós percebemos em Romanos... Quando a minha mãe falava pra minha mãe assim, quero ir na festa. Fala assim, você não vai. Fala, mas todo mundo vai. Exatamente. Ela fala, você não é todo mundo. Percebe que a palavra todos ela tem nuances diferentes, então não posso me apegar a isso. Agora, quanto ao que o pastor mencionou, dizendo, olha, isso aí não é ensinado na Bíblia e tudo mais, meu Deus. Eu quero só lembrar aqui que o calvinismo é uma posição fundamentada fortemente em trabalho exegético. O arminianismo nasceu num contexto em que a teologia não era uma teologia voltada tanto para a exegese. João Calvino foi um mestre em exegese. As Institutas e todas suas obras são obras de exegese num nível altíssimo. Armínio não era um exegeta. Se você ler a exegese de Armínio de Romanos 9, meu Deus do céu, nenhum arminiano acredita naquilo. Ele fala que Esaú e Jacó são símbolos. Ou seja, quando ele vê uma dificuldade, ele corre para transformar a coisa em símbolo. Aí fica fácil. Eu alegorizo o texto e atribuo a ele o significado que eu bem entendo. Então, não dá para levar muito a sério as questões exegéticas de Armínio, porque ele nem viveu num contexto de ênfase em exegese, que foi o escolasticismo protestante, que era um ambiente mais voltado para a lógica do que para a exegese. Agora, Calvino e seus seguidores, eles sempre foram muito sérios na exegese, muito apegados à exegese, mesmo em séculos posteriores. Como Jonathan Edwards, os livros que ele escreveu e tudo mais, comentários todos dos calvinistas do passado, os puritanos todos, comentaristas de renome, eram pessoas que se debruçavam sobre o texto bíblico para fazer a exegese do texto. E é interessante observar o seguinte, Jesus, ele fala em João 10, ele diz algo interessante, que deve ser levado em conta, que a gente, entre outros textos, não é só esse, tem um monte, mas João 10, por exemplo, capítulo 11, versículo 11, ele fala o seguinte, João 10, 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele fala. Veja também o versículo 14, fala assim, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me seguem, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ele fala. Ele prossegue no versículo 26, ele fala algo interessante no versículo 26. Ele fala assim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. E ele diz, inclusive na sequência, ele fala assim, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim convém conduzi-las. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Então o Senhor Jesus, ele fala, eu vou dar minha vida pelas ovelhas. E ele se volta para os seus inimigos e fala, vocês não são das minhas ovelhas. Eu vou dar a minha vida pelas ovelhas e um dia elas ouvirão a minha voz e crerão em mim e vão me seguir. Então, quando ele fala que dará a vida pelas ovelhas, temos que levar isso em conta. E ele aponta para os inimigos e fala, vocês não são das minhas ovelhas? Bom, está bem evidente isso aí, que ele tem um grupo específico que ele veio resgatar. E que o arminianismo não destoa disso. O arminianismo fala de um grupo específico. Jesus veio para morrer por quem? Pelas ovelhas, por aqueles que ele escolheu. Então, vamos lá. Dizer que Jesus morreu apenas por um grupo, na minha opinião, esse texto lá do todos, né, se é judeus e gentios, então obviamente são todos mesmo, todas as pessoas, judeus e gentios. Quando a gente fala na Bíblia judeu e gentil, Vilela, é uma desinência para todas as pessoas. O mundo inteiro. Porque judeu é judeu, o resto é gentil. Então quando fala judeu e gentil é todos. Não necessariamente. Então quem cita um que está fora de judeu e gentil? Não é essa a questão.
Mas tem alguém que Claro tá, tipo assim, quando eu falo assim, ó, Claro que não. esquece essa soteriologia por um minuto. Quando eu falo o seguinte, ó, judeus e gentios tomam água. Tem algum ser humano que tá fora Não, disso? é claro, beber água é outra coisa, né, pastor? Não é água, eu tô falando assim, tem alguma pessoa que escapa do judeu e entendi gentio? seu Não tem. ponto, mas necessariamente não é assim. Quando eu falo assim, olha, Jesus morreu por pessoas, como fala em Apocalipse, por exemplo. Fala assim, olha, Jesus morreu por homens de todas as raças, tribos, línguas e nações. Significa que ele morreu por cada homem de cada raça, tribo, língua e nação? Significa, por conta de Hebreus capítulo 2, pastor. Significa apenas que ele morreu por homens que pertencem a todas as raças, tribos, línguas e nações. Vamos lá, É isso que significa ok, mundo. Hebreus 2:9 diz Hebreus assim, 2:9. se liga aí o pessoal que está acompanhando aí o debate, todo mundo, vamos lá. Uhum. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Aqui não está nem no plural, para falar todos os homens, significa uma nação, não. Está no singular. Cada homem. Que Jesus provou a morte por cada ser humano, por todo homem. Em minha opinião, eu não quero parecer, enfim, esse texto é muito claro. Qualquer pessoa que ler esse versículo, ele vai olhar para esse texto e vai perguntar assim, Jesus morreu por quem? Ele vai dizer por todo ser humano, por todo homem, porque é o que está escrito no texto. Então quando eu digo que a ideia de que Jesus não morreu por todos, ela é uma teologia, uma área da teologia, a teologia calvinista. Mas não é Bíblia. A Bíblia diz que ele morreu por todos e a Bíblia diz que ele morreu por todo homem. Todo homem. Quanto à ideia do Calvino é muito mais capaz do que Armínio, é uma boa, exegeta mais é uma boa discussão. Mas como a maioria das pessoas que ouvem são leigas nesse assunto, parece que o Calvino ele é de uma classe e o Armínio de outro período do tempo, por exemplo. Não, eles são praticamente não, são contemporâneos, porque um existiu, o outro estava vivo. Mas não são próximos de idade. Mas eles são contemporâneos. Não é que o Calvino escreveu o negócio e 300 anos depois, não, na época do Armínio era muito complicado, porque a escolástica não sei. Não, eles são o mesmo período histórico. Por exemplo, o século ali, século XVI. É assim. Você está entendendo? Então, classificar um em detrimento do outro, não sei se é o caminho pra gente. Era melhor a gente tratar aqui do que a Bíblia fala, mas eu tenho a minha preferência pessoal. Então, por exemplo, nem Calvino nem Armínio. Para mim, o grande exegeta, o grande nome do século XVI é o Lutero. O Calvino não chega na metade da capacidade técnica e acadêmica do Lutero. Você está entendendo? Na minha opinião. Eu nem acho que o Calvino teria a competência exegética para comparar-se com Martinho Lutero. Mas, como não é o assunto, eu queria debruçar aqui no texto. Aqui, Jesus Cristo morreu por todo homem. Quer dizer, cada pessoa, qualquer teologia que te dizer o que está escrito aqui, na minha opinião, tem que ser olhada com cautela. E ninguém vai desdizer o que está escrito aqui. Só corrigindo rapidinho, né? Armínio tinha 4 anos de idade quando Calvino morreu. É verdade, é isso aí. Eu não sabia a idade exata, mas eu sabia que era um contemporâneo, mas de longe, né? Calvino morreu em 1564. O Armínio nasceu em 1609. Não, ele morreu em 1609. Ele nasceu em 1560. Então ele tinha 4 aninhos de idade quando Calvino morreu. Eles nunca se conheceram. Mas assim, depois da morte de Calvino, o ambiente intelectual foi transformado totalmente. Então não é questão só de pertencer ao mesmo século e tudo mais. Houve uma mudança gigantesca no ambiente intelectual. E Armínio pertence a esse ambiente intelectual que nós chamamos da história de escolasticismo protestante. No escolasticismo protestante, a tônica da exegese bíblica não era tão grande como na época dos humanistas bíblicos. Lutero era um humanista bíblico, concordo que foi um grande exegeta. Calvino era um humanista bíblico, um exegeta sem igual. Agora, Karl Barth, o maior teólogo do século XX, ele disse que Calvino era uma cachoeira. O cara tinha uma produção exegética fantástica. O método exegético de Calvino, ele é insuperável. Inclusive, os grandes exegetas de hoje dizem, olha, o método de Calvino, de exegese, é simplesmente insuperável. Por quê? Porque a busca dele é pela voz do autor. O que o autor quis dizer, qual é a intenção do autor? Ele busca isso por meio de vários elementos. Elementos gramaticais, elementos contextuais, elementos históricos. Então, o cara era um monstro. O cara era um gênio. Calvino era um gênio. Lutero teve seu papel. Mas Lutero não tinha nem formação intelectual do mesmo nível de Calvino. Calvino era um gênio, uma pessoa insuperável. Quando ele morreu, o Papa disse, eu queria ter um servo como esse cara. O Papa disse isso. Então, é um nível diferente. Lutero e Calvino é bem diferente, não desmerecendo Lutero. Mas enfim, voltando para a palavra todos aí. Esse texto aqui foi escrito para quem?
Hebreus. Hebreus foi escrito para quem? Para quem? Para hebreus, para judeus. Quando o autor bíblico fala que ele provasse a morte por todo homem, ele está com isso querendo quebrar o exclusivismo judaico. Porque o judaísmo acreditava que a salvação era só dos judeus. Tanto que o grande problema dos leitores de Hebreus é que eles estavam apostatando para voltar para o judaísmo, crendo que a salvação era só para judeu. Então, havia uma série de problemas ali de apostasia, de abandono da fé. O autor de Hebreus tinha que lidar com isso tudo e, em virtude, inclusive, dessa visão exclusivista judaica. Ele fala assim, olha, não, Cristo provou a morte por todo homem. E todo homem não é cada indivíduo. Tanto que no versículo seguinte, ele diz o seguinte no versículo 10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, ele está pensando num grupo específico aqui. E esses muitos filhos que ele fala são homens de todas as raças, tribos, línguas e nações. O apóstolo Paulo usa também a palavra todos no capítulo 1 de Colossenses, no versículo 28, ele fala o seguinte, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Todo homem é cada indivíduo, coitado do apóstolo Paulo. Como é que ele ia ensinar todo homem? Advertir todo homem e apresentar todo homem perfeito em Cristo. Se todo homem significa cada indivíduo, então esse versículo não faz o menor sentido. Então, mais uma vez, nós temos que entender a palavra todo dentro do seu uso neotestamentário. Eu não posso trazê-la para o ambiente presente, para o seu significado semântico e suas limitações semânticas dentro do português, e entender que o Novo Testamento dá um uso mais abrangente a essa palavra, às vezes estreitando o seu significado, outras vezes não, às vezes usando de forma intercambiável com a palavra muitos. Isso é normal. Então não dá. Mas César Granconato, pelo que eu estou vendo, então a diferença é uma interpretação da palavra todos, e quando significa... Não somente isso. Não é só na palavra todos, mas a meu ver... a lógica da coisa, né, é óbvio que como qualquer palavra, né? A palavra todos, como qualquer palavra, ela precisa ser entendida à luz do seu contexto primário. Sim. Por exemplo, esse texto que ele usou de Colossenses, desculpa, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem. É óbvio, é claro no texto que não está escrito aqui que são todos os seres humanos, mas é todo homem que teve contato com Paulo. Nós anunciamos advertindo a todo homem. Ora, é óbvio aqui no texto que é todo aquele que ouviu Paulo pregar. Ok? Mas o texto que eu disse, que eu mencionei aqui há pouco, lá em Hebreus, ele é muito claro, pastor. Ele é muito claro. Por quê? Bom, porque o senhor quer. Não. O senhor quer que seja assim. O que acontece? Então, o senhor está observando o texto com a sua lente. Ele é muito claro por causa disso. Ele é muito claro porque ele diz que vemos, todavia, que aquele, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Ou seja, está falando que o sacrifício de Cristo foi universal, foi para todos os seres humanos. E aí o senhor vai responder, no próximo versículo está a resposta, que tem lá o todo. Porque convinha que aquele cuja causa muitos, óbvio, fica claro que no texto que muitos são aqueles que receberam esse sacrifício, que não são todos que recebem. Não são todos que recebem. Então, dizer que Jesus Cristo não morreu por todos é uma... E outra, isso tem um outro problema, na minha opinião, no calvinismo, que eu acho complicado. Que Deus também não ama todos. Então o calvinista não só crê que Jesus não morreu por todos. Aqui não ama. Não ama todos. Deus ama eleitos. Ele não ama todos. O que para mim, a pessoa que diz que Deus não ama todos, na minha opinião, é uma fala divorciada da Bíblia. Porque é muito triste ver pessoas que foram chamadas para pregar o evangelho negando que Deus ama todos os seres humanos. A Bíblia tem mais textos que falam do amor de Deus do que textos que falam da eleição. Pelo menos dezenas de vezes mais textos que falam sobre o amor de Deus do que textos que falam sobre a eleição. Em 1 de João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Veja, amor não é um atributo de Deus. O amor aqui não é um atributo, ele faz parte da essência de Deus. Deus é amor. Um Deus que não ama não é o verdadeiro Deus. Deus é amor, a essência de Deus é amor. Porque o Deus bíblico é amor. Não é que ele tem amor, não é que ele sente amor de vez em quando. Deus é amor. Amar é a essência de Deus. E nesse contexto ele fala assim: quem não ama não conhece Deus, porque Deus na sua essência é amor. E aí, essa teologia, essa soteriologia calvinista, então, por exemplo, primeiro, Deus não morreu por todos. Segundo, Deus não ama todos. Deus não ama todas as pessoas. Então, um Deus que não ama alguém precisa conhecer o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro é amor. A essência de Deus é amor. É impossível que Deus não ame por causa da sua própria natureza. É da natureza de Deus amar. Se ele é amor, é da natureza de Deus amar.
É impossível que Deus não ama. Mas e os não eleitos? Tá, então é uma outra discussão. Então, na minha opinião, essa conta não fecha. E, de novo, o próprio Calvino, ele não escreveu esses 5 pontos. Esses 5 pontos foram feitos depois do Calvino. Foi uma organização em cima das ideias. Depois da morte do Calvino. Conquanto ele fala, não, mas eu acho que o Calvino é mais capaz do que o Lutero, não sei o que lá. Lembrando que o Lutero era doutor, era tradutor de Bíblia, de grego, de hebraico e tudo mais. Entende? Então, mas aí tinha um momento que o pastor estava falando bastante, eu queria interromper, eu não quero fazer isso com ele também. Então, pode falar, pastor, por favor, me perdoe se eu passei da Pode falar, e depois eu quero colocar uma outra questão, que é se a eleição ela está condicionada à vontade de Deus ou à vontade do homem, entendeu? Tá bom. É assim, sobre essa questão do amor, né? O que acontece no calvinismo é a manutenção de uma tensão teológica que é insolúvel. Qual é essa tensão teológica insolúvel? O calvinista ele afirma o seguinte, olha, Deus ama, Deus é amor, o seu amor é infinito. E ele ama o ser humano de modo infinito. Ele ama suas criaturas de modo infinito. Ele é amor. O pastor leu aí o texto que fala que Deus é amor. Mas existe também, na Sagrada Escritura, existem textos que se chocam com isso aparentemente. Nós não sabemos como lidar com essas coisas. Por exemplo, um exemplo só aqui. Provérbios 16:4. Olha só esse texto. Fala assim. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Como é que é isso? Deus fez o perverso com objetivo, para o dia da calamidade. Em Romanos, no capítulo 9, ele fala o seguinte: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro, ou seja, a humanidade, fazer um vaso para honra e outro para desonra. E ele prossegue: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. O texto aqui fala que existem homens que foram preparados para a perdição e são chamados de vasos de ira. Então o que acontece? Surge aqui então na mente calvinista um paradoxo. E esse paradoxo, o que o calvinista faz? Ele fala: eu não sei lidar com isso. Então como ele reage a isso? Ele fala: bom, eu vou rejeitar esses textos aqui ou vou aplicar uma releitura sobre esses textos? Não. Nós temos que aceitar os textos como são. Provérbios 16:4, esse outro texto aqui, outros textos que nós podemos elencar que mostra Deus colocando pessoas para serem destruídas. Tudo isso aí está presente lá. Nós temos que aceitar as duas coisas com branda docilidade e dizer: olha, eu sei que Deus é um Deus amoroso, eu sei que o seu amor é infinito, mas em Deus existe também uma ira infinita e uma justiça infinita. E elas se harmonizam de um jeito na sua mente que eu não sei harmonizar. Por quê? Porque Deus não é um homem grandão. Deus não é um ser humano grandão. Ele é um espírito com uma mente insondável, inescrutável. Eu não sei como essas coisas se harmonizam na sua mente, mas ele não ama todos de modo eletivo. A Bíblia fala, inclusive, que a ira de Deus permanece sobre aqueles que rejeitam o Filho. A ira de Deus permanece sobre os incrédulos. Os incrédulos, eles são chamados de filhos da ira. Então, como eu harmonizo isso? Poxa, ele ama e ao mesmo tempo ele considera os incrédulos filhos da ira e tem ódio contra eles. Ele fala: eu amei a Jacó e odiei a Esaú, e ele faz tudo isso. Como essas coisas se harmonizam nele? O que nós respondemos? Nós respondemos: olha, essas coisas se harmonizam em Deus, mas ele não revelou a nós como elas se harmonizam, mas as duas são verdadeiras. O arminianismo, ele tira um lado, ele fala: não, esse lado aqui tem que ser reinterpretado para se ajustar à questão do Deus amoroso. Nós entendemos que isso é uma forma desonesta, desculpe, pastor, uma forma inadequada, de tratar o texto bíblico. O texto bíblico fala: Deus fez vasos para a ira, Deus fez homens preparados para a perdição, Deus tem aquelas pessoas que ele preparou para serem condenadas, Deus fez pessoas assim. E ao mesmo tempo fala que Deus é amor. Como eu harmonizo essas coisas? Eu não sei. Eu sei que elas se harmonizam na mente insondável de Deus. E quando eu vejo essa insondabilidade, eu não posso ficar inconformado. Eu tenho que adorá-lo. Senhor, a sua mente é muito maior do que a minha. Eu sei que tudo isso no Senhor é santo. A sua ira é santa, o seu amor é santo, e ambos são infinitos e verdadeiros. É assim que eu tenho que interpretar essas situações. É o paradoxo, é a tensão. Se eu quiser eliminar a tensão, eu vou só escolher alguns versículos docinhos, os versículos que é o chantilly do café. Né? Eu só tomo o chantilly do café e não tomo café amargo. Eu tenho que tomar o café da teologia, ele é um café com chantilly.
Tem os versículos doces e tem o café amargo. Eu tenho que tomar o café inteiro. Agora eu pegar só o chantilly e tomar, e beber, e deixo o café amargo para lá, não. Bebo o café todo. Deus é amoroso infinitamente, mas a Bíblia fala também dos vasos de ira preparados para a perdição, do perverso para o dia da calamidade. Fala que Deus fez essas pessoas para a sua justiça, que eles estão debaixo da sua ira, fala tudo isso. Essas coisas se harmonizam nele. Como? Nós não sabemos. A sua mente é insondável, é inescrutável. Paulo ficou admirado diante disso, temos que ficar admirados também. Você ia fazer uma pergunta? Posso falar? É que a minha eu acho que vai sair do tema, não vai? Não sei. É aquela sobre... Manda pau. Completa primeiro, depois eu Então, faço. vamos lá. Por algum motivo, os irmãos estão entendendo, alguns irmãos entendem, parece que é o caso do pastor Granconato, que ira é um antônimo de amor, mas não é. Ira não é um antônimo de amor. Qualquer pessoa que ama fica irada. E isso não faz com que ela deixe de amar. Entende? Então, o problema que eu entendo aí, quando ele diz assim, os arminianos... Olha, eu não sou arminiano, no sentido de que eu abraço tudo que o Armínio falou. E quem me conhece sabe disso, eu falo isso abertamente há muito tempo. Agora, dizer que os arminianos eles tiram alguma coisa seletivamente, ele até falou, depois ele consertou falando que era uma desonestidade, depois falou uma palavra mais suave, mas que diz a mesma coisa. O calvinismo faz isso, na verdade, entendeu? Ele aleja o texto de algumas coisas, tipo, não vamos tratar esse assunto, e o assunto tá lá, meu irmão. O assunto tá lá. Qual, por exemplo? Que Jesus morreu por todos, por exemplo. Que Jesus ama a todos, né? E agora, do amor, a ira, ela não é antônimo de amor. A ira não é o contrário do amor. Uma pessoa que ama também fica irada. E isso não faz com que ela deixe de amar enquanto ela está irada. Por exemplo, você pode ficar... o apóstolo Paulo fala para os pais não se irar, não provocar ira aos filhos e tal, tudo mais. Significa que aquele filho deixa de amar, ou o pai deixa de amar? Não, não significa. Entende? Deus, ele vai julgar os ímpios, Jesus quando voltar, ele vai ter a batalha do Armagedon e tal, tudo mais, mas porque esses ímpios, eles rejeitaram Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo, que era, até naquele dia que ele voltar, porque aquele é o último dia, incondicional, real, verdadeiro. Pastor, isso Por isso essas pessoas, eu só concluo, por isso essas pessoas serão julgadas e castigadas. Aliás, o amor é colocado pelo calvinismo como sendo um contraponto da ira, né? Ira de um lado, que se Deus é amor, como ele fica irado? Como assim? Não podia. E tal. O amor que Deus tem por nós é incondicional. E quando perguntaram para Jesus o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna, um dos fariseus, ele disse, ame Deus. Ame Deus sobre todas as coisas. Que é um outro ponto que o calvinismo vê algum tipo de problema, porque o calvinismo não admite que o homem tem escolha. Então, primeiro, elencando aqui os problemas que eu acho, embora eu entenda que o Calvino tem uma grande contribuição para o mundo cristão, muita coisa que ele escreveu, porque muito do que ele escreveu nem é sobre soteriologia, mas é, como ele disse, estudos, livro por livro da Bíblia e tal, tudo mais, beleza. Ele faltou terminar o Apocalipse, que eu queria muito, porque eu sou pós, mas é um outro assunto aí. Conquanto o calvinismo diga que Deus ama, mas a ira meio que atrapalha esse amor, por outro lado, ele diz também que o ser humano não tem livre-arbítrio para amar Deus. E isso para mim é um outro problema, porque o amor pressupõe livre-arbítrio. Eu só posso amar se eu tiver liberdade. Eu não posso obrigar o Senhor a me amar. Se eu for uma pessoa poderosa, eu posso obrigar o Senhor a se comportar como alguém que me ame. Isso pode acontecer. Mas me amar é uma escolha sua, sempre. Então, quando ele perguntou para Jesus o que eu faço para herdar a vida eterna, ele disse, ame Deus. Então, esse amor, em minha opinião, já pressupõe uma certa liberdade, trocando um pouco de assunto, senão não sai daqui esse assunto. Não, é rapidinho só, é um joguinho de palavras, né? A ira não é isso e tal, tudo mais. É assim, na Bíblia, essas coisas, elas não são meramente sentimentos. Quando fala amar na Bíblia, né, isso implica em ações. E a ira também. A ira implica em ações, não é só meramente um sentimento que o pai tem pelo filho, o filho tem pelo pai, não é isso. São coisas práticas. Quando fala eu amei Jacó e odiei Esaú, ele quer dizer eu rejeitei Esaú. É algo prático. Então, quando falamos que estão debaixo da sua ira, isso significa que eles estão debaixo da punição de Deus e é algo severo mesmo. E o que o pastor disse, aí até ilustra, em certa medida, a realidade de Deus. Assim como nós podemos nutrir no nosso coração amor e ira, Deus faz isso também de uma forma que nós não conseguimos harmonizar. Tem textos que falam isso claramente aqui sobre o amor de Deus não ser dirigido a todos. Por exemplo, 1 de Pedro 2. Deixa eu ver aqui, eu anotei aqui. 1 de Pedro 2. Não é o 2,4.
Puxa vida, me distraí aqui. Deixa eu só achar aqui rapidinho, desculpa aí. Não, tranquilo. Enquanto Vivian, isso, vai lá vendo. Paquito, como que tá o chat aí? Tem algumas dúvidas em relação ao que a gente tá aqui. falando? Tem, ó, vamos lá. Tentar pegar mais no tema aqui. O pastor Flávio Costa, ele mandou uma pergunta aqui pro César. Ele falou, se Jesus morreu por todos os homens, Deus não estaria punindo o pecado 2 vezes ao condenar o descrente? Não, Jesus morreu na cruz por todos os homens, esse é o ato da graça. Ali Deus não está condenando as pessoas, pelo contrário, está salvando, está oferecendo salvação. Tito 2,11 diz assim, ó, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se manifestou trazendo, ofertando, oferecendo salvação a todos os homens. Aqueles que creem são salvos, aqueles que permanecem são salvos. Aqueles que são eleitos, aqueles que não creem, então são condenados. Mas o amor de Deus é verdadeiro, a proposta de Deus é honesta para todos os homens. Quando ele fala para pregar o evangelho a toda criatura, é verdade, ele não diz para pregar somente para os eleitos, ou sai descobrindo quem são os eleitos, começa a ensinar essa questão de eleição. Não, ele não diz isso. Entendo que a eleição é bíblica, está na Bíblia, a eleição, mas Jesus Cristo claramente, obviamente, morreu por todas as pessoas, Tito 2,11. Eu achei aqui os textos aqui, 1 de Pedro 2,8, fala assim, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. E também, 2 de Pedro 2,12, que fala, estes todavia como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição. Então existe isso em Deus. Deus, ele ama infinitamente, mas ele tem os vasos que ele preparou para a ira e não tem como escapar disso. O texto é claro em dizer que ele preparou vasos para a destruição. Quanto ao calvinismo crer que o homem não pode decidir crer em Jesus, isso aí o próprio Senhor Jesus falou. Ele disse expressamente, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ele disse isso expressamente. Agora, como Deus faz com que o homem vá até ele? Ele o força? Alguns arminianos, o pastor César não, graças a Deus, mas alguns arminianos falam que Deus, se fizesse isso, se Deus forçasse, o Deus calvinista, como dizem, ele estupra o ser humano. Porque ele força o amor do ser humano para ele. Isso não é verdade. Nós cremos na irresistibilidade da graça. Nós cremos que Deus, ao longo da vida da pessoa que é eleita, ele vai trabalhando no coração dela. Suavemente. No final, a pessoa decide, não é Deus quem decide para a pessoa. Ele trabalha no coração dela, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai mostrando para a pessoa sua condição, vai influenciando a pessoa com docilidade e paciência, e um dia, lá na frente, sei lá, depois de quanto tempo, cada um tem a sua história, a pessoa decide crer em Cristo, por causa do convencimento de Deus. A grande pergunta não é essa, é claro que eu aceitei Cristo porque eu quis. Deus não anulou a minha vontade. Eu aceitei a Cristo porque eu quis. A pergunta é por que eu quis? Essa é a questão. Por que eu quis e o outro não quis? Por que Deus trabalhou em mim ao longo dos anos e não trabalhou na mente de outra pessoa, daquele outro que está perdido? Essa é a questão que só a eleição responde. Deus trabalha nos seus eleitos e os convence, lentamente. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Não faz isso com todos. Por quê? A resposta é a eleição. Mas dizer que o calvinista ensina que o homem não decide crer em Cristo, que é Deus quem decide por ele, que ele é uma marionete, que a sua vontade não entra na jogada. Eu não falei nada disso. Eu sei, pastor, eu sei, mas assim, é o que dizem por aí, né? Isso não é verdade. O convencimento do Espírito Santo é assim, Deus abriu o coração de Lídia, e ela atendeu as palavras que Paulo falava, né? E ela então creu no Evangelho, e é assim conosco, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Verdade. É o Espírito Santo que abre o coração. Então a questão é por que não abre de todos? Né? Então é isso que a eleição responde. Então não é correto pensar isso, dizer, não, Deus anula a vontade humana, ele não anula. Livre-arbítrio não é vontade. Então, isso eu acho que é um ponto que eu queria entender. Se então essa eleição está condicionada à vontade do homem ou à vontade de Deus. Qual é a diferença entre o pensamento de vocês? Bom, eu entendo que quem abre o coração do homem é o Espírito Santo, é bíblico. Cada pessoa, cada joelho que se dobra, cada língua que confessa Jesus Cristo, essa obra é do Espírito Santo, obviamente. O calvinista e o arminiano, nesse ponto, nesse comecinho aí, desse trabalho, caminham juntos no começo. É bom esclarecer que desde o princípio o ensino bíblico é monergista. Desde o princípio o ensino bíblico é monergista, ou seja, o trabalho é de um só. O cristianismo é a única religião que existe um único salvador suficiente. Atos 4:12, em nenhum outro há salvação. Nós não temos a capacidade de salvar a nós mesmos. Você não consegue se salvar, se você entra sozinho num lugar e se salva. Nem por um pedacinho só. Jesus é o autor e Jesus é o consumador da nossa fé, está lá em Hebreus. O que significa que a salvação vem só de Deus. O tempo todo é só de Deus. Agora, por outro lado, Deus, que é o único Salvador,
nos chama para participarmos sinergicamente desse processo. Sim, ele chama você para participar. Veja, nós não somos co-salvadores de nós mesmos, mas como aqueles que obedientemente se agarram à graça que foi enviada a nós. O calvinismo, ele nega que você pode dar um passo em direção a Deus. E esse para mim é um problema. Veja o que diz Coríntios capítulo 6, versículo 1. E nós, cooperando também com Deus, com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Veja que a palavra grega traduzida ali é exatamente a palavra sinergia. Nós, cooperando também com ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. É exatamente de onde vem a palavra sinergia. A sinergia proposta na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, não é de sermos a fonte paralela da salvação, ou nós sozinhos nos salvarmos, mas abrirmos, quem abre o coração é Deus, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, mas a gente recebe isso. Eu sou um mendigo na rua, não tenho dinheiro para nada. Aí passa um milionário e me dá um dinheiro. Eu estendo a mão e pego o dinheiro. Que mérito eu tenho por ter estendido a mão? Nenhum. O dinheiro continua sendo do milionário e eu continuo sendo só um maltrapilho, um mendigo. Mas eu recebi, mas eu aceitei. Eu quis, eu abri meu coração também e aceitei aquela proposta. O ensino bíblico, pelo menos o que eu vejo na Bíblia Sagrada, entende que o cristão pode receber, pode aceitar, pode estender a mão e receber essa graça que foi dada. A graça continua sendo de Deus, o trabalho continua sendo de Deus, todo o trabalho é de Deus, como diz a música. Porém, eu também aceito ou rejeito. Eu posso aceitar ou eu posso rejeitar. Adão fez lá no começo de rejeitar também? Mas eu acho que tem mais a ver com Caim, que veio depois. Tá. Porque o Caim, em Gênesis capítulo 4, Deus fala assim pro Caim. Quer ver, ó? Eu vou achar aqui o texto. Gênesis capítulo 4, eu não sei exatamente o versículo, mas não deve ser difícil de achar. Ele fala assim. Então disse o Senhor, versículo 6. Então disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o do Caim. O Caim não é um assassino aqui. Ele não matou ninguém. Ele só não foi aceito naquele momento, naquele processo. Aí Deus diz assim para ele, Deus, Caim, versículo 7, se procederes bem, não é certo que você será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado está à tua porta, o teu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que Deus está falando para Caim? Cara, se você mudar, hoje você não foi aceito, mas se você mudar a sua posição, você pode ser aceito. É o que ele está dizendo aqui. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Será que era verdade isso que Deus está falando? Porque se é verdade, então a chance está no Caim. O Caim poderia ter mudado de posição, só que ele não quis mudar. Por isso ele vai ser julgado. Aliás, o juízo final, na minha opinião, não faz sentido na teologia calvinista. Porque você não escolheu fazer o que você faz. Como você vai ser julgado? No fim vai ter um juízo final. Só que todo mundo que vai ser julgado e condenado não escolheu ter feito o que fez. Então eu não escolhi fazer o que eu fiz, mas Deus vai me julgar como se eu tivesse escolhido. Porque lá diz assim que eu vou ser julgado segundo as minhas obras. O que fez, não, ninguém escolheu. O calvinista entende que ninguém escolheu. Quem colocou essa jujuba aqui? Foi o senhor? Não foi o senhor que escolheu. Deus já tinha, antes do senhor nascer, para o senhor ter colocado isso aqui. Não foi obra sua. Então, Não foi obra dele. Não foi obra dele. A obra foi dele, mas ele já tinha sido, como vocês falam, decretos, né? Já havia um decreto sobre isso. Vamos lá. Tô perdido, me ajuda aí. É assim, Vilela. Nem tudo, é que é difícil assim acompanhar, né? Porque nem tudo que está sendo dito pelo pastor César reflete a crença calvinista. Tá. Né? Não é desse jeito, como o pastor está dizendo, que o calvinista não reconhece a responsabilidade humana. Isso é absurdo dizer isso aí. O calvinista, ele ensina que o homem é responsável. O que o calvinista diz, pastor... É que eu não disse que o senhor... Então, porque no problema do que eu falo que o senhor ouve. Eu não disse em momento nenhum que o calvinista não reconhece a não com essas responsabilidade. Palavras, não com essas palavras. Mas o que eu estou dizendo é que vocês entendem que o homem não tem a teologia calvinista não faz sentido no juízo final, porque o homem não é responsável por nada, é Deus quem faz tudo. Ele é um boneco. Ele é um boneco. Então não é isso que nós ensinamos, pastor. Nós não ensinamos que o homem não é responsável. Pelo contrário, nós dizemos que nós não conseguimos harmonizar essas coisas. Nós dizemos que existe uma tensão na teologia que é insolúvel e intocável. Nós não podemos removê-la. Se eu remover essa tensão na teologia, eu adultero a Bíblia. Se eu remover essa tensão teológica, eu destruo o ensino bíblico, eu estou tirando uma parte dela. Essa tensão existe. A Bíblia fala que o homem é responsável e fala que Deus é soberano. Por exemplo, o Filho do Homem vai, conforme tudo o que sobre ele está escrito. É soberania divina isso. O Filho do Homem vai é um eufemismo para a morte dele. Uhum. O Filho do Homem vai ser morto, conforme tudo que sobre ele está escrito, ou seja, Deus determinou. Mas ai daquele por meio de quem ele vai.
Olha a responsabilidade humana conjugada à soberania divina sem que nós consigamos unir as duas coisas pela lógica. O texto de Atos 4 fala assim, que Herodes e Pôncio Pilatos e os povos de Israel se uniram nessa cidade e mataram Jesus. E o texto os condena por isso. Pedro, no capítulo 2, condena, para vocês mataram o autor da vida. Mas olha como o versículo continua. Herodes e Pôncio Pilatos e as autoridades de Israel fizeram tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, existe a responsabilidade de Herodes e Pôncio Pilatos, mas existe também a soberania divina que predeterminou que aquilo acontecesse. Então, o problema dos calvinistas não é esse que, talvez, né, não sei, está chegando a mim desse jeito. Não é assim. Os calvinistas dizem o seguinte, olha, nós somos plenamente responsáveis por aquilo que nós fazemos, mas Deus determina todas as coisas. Como nós unimos isso tudo? Nós não sabemos. No livro de Abacuque, o profeta fala o seguinte, olha, Senhor, até quando a maldade vai graçar em Israel? Aí Deus fala o seguinte, olha, é por pouco tempo. Eu vou trazer os assírios. E os assírios vão roubar tudo que é de vocês. Isso está determinado. Eu vou fazer isso, não vai demorar. Abacuque 1, versículos 5, 6 e 7. Eu vou trazer os babilônios, e os babilônios, ou melhor, os assírios, vão destruir tudo, vão roubar tudo, vão tomar posse do que não é deles. Aí, no versículo 11, ele fala assim, esses homens que eu vou levantar e que vão fazer isso, esses homens serão considerados culpados. Como pode? Deus os levantou para fazer isso. Deus decretou que eles fizessem isso com a nação, fosse o machado dele para punir Israel, mas ao mesmo tempo o versículo 11 fala que eles são culpados. Então, é essa a tensão teológica. O calvinista não nega a responsabilidade humana, isso nunca aconteceu na literatura calvinista, até onde eu sei. Então vamos lá. O que existem são as duas coisas de uma tensão muito grande. Eu disse que o calvinista nega que o homem tem livre-arbítrio, e isso nega. Correto? Sim, claro. Então, mas livre-arbítrio não é isso. Então calma aí, é o que eu disse. Sim. Agora, sobre essa questão da tensão de responsabilidade, eu também não disse. Ok. Tá bom? Eu disse agora. Então o senhor disse, mas aí... Para resguardar, para não ficar a ideia de como que... se eu estivesse dizendo... Então, e aí depois o senhor trata o assunto, pastor. que essa é a técnica que o senhor chamou lá no começo de espantalho. Então, quer dizer, não, pastor, o senhor levanta uma coisa que eu não falei, ataca essa coisa que eu não falei, como se eu tivesse dito... Pastor, o senhor disse que o juízo final não faria sentido. Então, na minha opinião... O senhor sabe quem levantou essa questão que o senhor falou? Então, a minha opinião é que o juízo final, por exemplo... Não faz sentido. Por exemplo, Judas tinha a opção? Não. Ok. Ele é o filho da perdição. Ok. Ele cumpriu a escritura. Ok. No juízo final, aliás, antes do juízo final, lá em Atos capítulo 1, o Matias foi escolhido no lugar de Judas. O Judas foi substituído por Matias por quê? Porque ele caiu ou porque ele morreu? Pelas duas coisas. Ele caiu e morreu. Não é por uma coisa só. Qual foi então? Porque ele caiu. Pode Porque se fosse uma coisa leva a outra. Né? Não leva. É que a queda levou à morte também, não. Então ele tinha que ser substituído. Mas tudo Pastor, bem. foi o contrário. Tá, tudo bem. Então, é que assim, essa pergunta é importante. Tá, então vamos lá. Por que ela é importante? Porque no Atos capítulo 12 tem outro apóstolo que morre, que é o Tiago. O Tiago é substituído, pastor? Não. Claro que não. Então o Judas não foi substituído porque ele morreu. Tá. Apenas porque ele caiu. Okay. Se ele caiu, então quer dizer que ele teve uma condição e perdeu. Senão ele não precisava ser substituído. Sim, claro. E o calvinismo entende assim? Que o Judas perdeu? Sim, ele era um apóstolo. Então o senhor, na última letrinha da tulipa, o senhor não assina. Você tá falando sobre perder salvação. Ele perdeu. Tá bom. Esse assunto, então a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas eu queria perder a salvação. Eu queria entender isso. Judas, então, ele não tem culpa. Ele foi programado para fazer o que ele foi. Ele não tinha opção de não fazer isso. Aí que tá. Ele tem culpa. Ele tem culpa e, ao mesmo tempo, Deus estabeleceu que ele fizesse. É essa a tensão. Meu Deus, não. Mas, olha como é difícil de entender. Tá. Quer ver? Olha como é difícil de entender. Ele tinha a opção de não entregar Jesus. Ele foi colocado para isso. Ele foi predestinado para isso. Então não havia como ele mudar a história dele. Mas ao mesmo tempo ele é culpado. Agora, isso aí é interessante, porque esse dilema, Vilela, é o dilema que o apóstolo Paulo coloca em Romanos 9. É o famoso Romanos 9 dos calvinistas que vivem brigando com os arminianos. Tá. Que ele fala o seguinte, olha só, versículo 18. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, Deus tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Aí, o que acontece? Nesse momento do capítulo, o apóstolo Paulo fala assim, ele cria um interlocutor. Esse interlocutor é você. Então o que acontece? Você fala assim para o apóstolo Paulo, peraí, se ele então determina tudo, ele endurece quem ele quer, ele tem misericórdia de quem quer, de que se queixa ele ainda? Como ele pode julgar as pessoas? Como ele pode condenar as pessoas? O texto fala assim, tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda? Então por que ele reclama quando alguém desobedece? E ele fala, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Não dá para você mudar o que ele decretou, que era a vontade decretiva dele. Por que então Deus reclama, condena, ataca o ímpio, se foi ele
que determinou essas coisas. Ele que endureceu o coração. Ele que teve misericórdia de quem ele quis, endureceu quem ele quis. Então, esse interlocutor imaginário somos nós. Eu estou aqui, nessa pergunta. O pastor está aqui. O pastor fez essa pergunta há pouco tempo atrás. Como é que Deus então vai julgar? Como é que então Deus vai trazer o juízo final se as pessoas não têm culpa do que fizeram? São condicionadas. Exatamente. Essa é a pergunta de Romanos 9,19. Agora, quando chegamos nesse ponto aqui, a gente pensa, legal, agora Paulo vai responder e vai resolver a questão. Exato. Oh, beleza, eu preciso dessa resposta. Você precisa, o pastor precisa, o pastor está incomodado, eu estou incomodado, você está incomodado, o telespectador aí, a pessoa que está ouvindo, participando, está incomodado. Agora, olha o que Paulo responde. Olha a resposta do apóstolo Paulo. Vilela, quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Pô, ele não responde. Ele dá uma bronca na gente. Ele dá uma bronca no pastor, dá uma bronca em você, dá uma bronca em mim. Ele fala, quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem moleiro direito sobre a massa para fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ele dá uma bronca na gente. E fala assim, ó, amigo, isso não é da sua conta. Isso não é da sua conta. Essa pergunta, a resposta eu não vou te dar. É isso que nós calvinistas queremos ensinar para as pessoas. Existe uma tensão na Bíblia que nem Paulo responde. É isso, pastor, que é a questão aqui. Eu sei da dificuldade, eu não sou louco. Eu tenho um cérebro. O pastor tem um cérebro. Peraí, mas não faz sentido. Não está batendo, não está fechando. Como é que ele condena Judas se ele preordenou o que Judas ia fazer? Como é que ele condena Herodes e Pôncio Pilatos se em Atos 4... o texto diz que eles fizeram tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Como é que ele condena os assírios? Se ele levantou os assírios e depois fala que eles são culpados, não faz sentido isso. Essas questões são desse cara aqui do versículo 19. E a resposta de Paulo é a seguinte, quem és tu para discutir isso com Deus? Então, essa mesma... O que eu vou fazer? Vou criar uma resposta? Se ele fala para não discutir com Deus, eu vou discutir? Essa mesma piedade, essa mesma abordagem, poderia ser também então tomada nessas outras coisas que nós levantamos. Que Deus não morreu por todos quando a Bíblia diz que morreu. Então é melhor falar assim, também não sei. E quando o homem tem liberdade, quando a Bíblia diz que tem coisas que ela não responde. É também mais fácil dizer assim, também não sei. Isso se aplica isso que eu falei se aplica àquilo que ele não revelou. Okay, mas aquilo que ele revelou eu sei. As coisas encobertas são para ele. As reveladas são para nós. Então, Deuteronômio 29. Pastor, aquilo que ele revelou e que eu citei aqui agora há pouco sobre Jesus morreu por todas as pessoas, eu citei 2 ou 3 versículos, mas o senhor sabe que tem muitos, vez após vez, após vez, eu posso ficar citando outros textos. Entende? Então, é melhor dizer, não, também não sabemos isso, também não entramos nessa questão. Essas questões são reveladas, pastor. Olha, deixa eu dar um exemplo aqui que não vai fazer sentido. Quer ver? Tá. Eu vou mostrar uma coisa que não vai fazer sentido. Olha só o que acontece em Atos 27. Isso se chama Paquito pra mim. Paquito, eu olho pra ele e não faz sentido. Não é Paquito. Você não paradoxo. É um paradoxo. Eu olho pra ele e falo, não faz sentido. Um cara de 22 anos com bigode. Meu Deus. Realmente ele é o paradoxo vivo, né? Agora, note aqui. Tô brincando com você, nem te conheço direito, cara. Relaxa. Tá acostumado. Calvo e cabeludo ao mesmo tempo. Aliás, estão reclamando de um calvinista que não é calvo, né? O pessoal tava falando que hipocrisia é eu aqui calvo. Mas eu vou chegar lá. E o Arminiano é calvo, tá vendo só como é? A hipocrisia, né? Isso é ironia, né? Isso é ironia divina. Olha só que interessante aqui. Eu quero só mostrar isso aqui para um exemplo facinho. Um exemplo facinho aqui, pra gente ver como é que lida com isso aqui. Olha só. O apóstolo Paulo se envolveu num naufrágio quando estava sendo levado para Roma. O navio afundou. Mas não afundou de uma vez, né? A coisa foi grave. Vários dias ali em alto mar. Olha o que Deus revelou para ele. Olha o plano de Deus aqui. Deus fala assim, Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, o anjo falou para ele, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Qual era o decreto aqui de Deus? Qual era o plano de Deus aqui? E o plano de Deus não muda. O plano era o seguinte, ó. Deus não vai deixar ninguém no navio morrer. Todos vão sobreviver. Todos. E esse plano, né, se cumpriu. A Bíblia fala no versículo 44. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio, e assim foi que todos se salvaram em terra. Então o plano se cumpriu. Agora, o que é interessante observar é que o apóstolo Paulo, mesmo diante desse decreto aqui, de que todos seriam salvos, ele fala que eles tinham que trabalhar. Eles eram responsáveis por tomar medidas para que o navio, para que eles sobrevivessem. Olha o que ele fala, quando ele viu que os marinheiros iam fugir, e não ia ter ninguém com expertise para dominar a questão, o navio naquela hora de naufrágio. Olha o que ele fala. Disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Como não? Está no decreto lá, Deus falou que iam se salvar. Mas ele fala, responsabilidade aqui. Se os marinheiros não permanecerem usando a sua expertise para manter aí as coisas como devem ser, vocês não vão conseguir se salvar. Na sequência ele fala, eu vos rogo, ele fala para os demais, tinha mais de 200 pessoas no navio, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Como alguma coisa, vocês não precisam de força para nadar depois. Então você vê aqui a soberania de Deus, o plano dele, o decreto dele dizendo, todos vão se salvar. E você vê a responsabilidade humana. Agora o que ele vai fazer aqui?
Na visão arminiana, de alguns arminianos, não do pastor, mas de alguns arminianos é o seguinte, bom, se Deus decretou, então não fazer mais nada. Não precisa fazer nada. Que se dane. Vamos remar, vamos jogar fora a carga, vamos tentar encalhar o navio naquela praia. Não precisa fazer nada. Deus vai salvar todo mundo. Deita aí e dorme. E não é assim que funciona na Bíblia. Na Bíblia, a soberania de Deus, o decreto divino, não anula a responsabilidade humana. E é esse o paradoxo. Mas a responsabilidade humana é capaz de alterar os planos de Deus? Não, nunca. No final, o que aconteceu? Todos foram salvos. Então não adianta o que eles façam, Não o adianta. resultado vai ser o mesmo. Mas é assim. Se eles não fizerem, o resultado vai ser o mesmo. Então. Mas a culpa é deles. Por não fazerem. É complicado. É aquela história, de que se queixa ele ainda? É a lógica, né? A gente tenta interpretar coisa na lógica. Não está fechando. Aí Paulo vem e fala, de que se queixa ele ainda? E a resposta de Paulo é, quem és tu para discutir isso com Deus? Deus, ele faz assim. E a gente não entende a sua mente. No final, Paulo falou a profundidade da riqueza. Tanto do conhecimento, tanto como dos caminhos de Deus. Seus pensamentos são inescrutáveis. É impossível entender a sua mente. Bom, a história bíblica, a história da igreja, por exemplo, sempre defendeu que, desde a patrística, enfim, sempre defendeu a responsabilidade humana, que eu entendo que o calvinismo também defende. Eu não disse aqui o contrário, porém, a defesa do calvinismo contra a responsabilidade humana é, eu não sei como funciona. Isso. É sempre isso, eu não sei como funciona. É isso aí. Porque Paulo E, faz isso. e essa questão da responsabilidade humana, ela é clara na Bíblia Sagrada o tempo inteiro. O tempo inteiro. Sim. Veja, Deus, ele fala, por exemplo, para lá em, eu acho que Êxodo, falando para os na época lá, hebreus, falando a respeito de que vocês têm que obedecer, você tem que seguir, e depois ele destrói aqueles que não obedecem, sepultados no deserto, conforme lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10. E conforme você vai vendo, folheando as páginas da Bíblia, estão cheias, as páginas da Bíblia estão cheias de advertência sobre a responsabilidade do homem, sobre a responsabilidade humana. E essa responsabilidade humana só é possível se você tem liberdade. Se você tem liberdade. Como eu vou ser julgado por uma coisa que eu não quis fazer, que eu fui programado para fazer? E aí eu vou ser julgado como se a ideia fosse minha, se eu nasci para fazer aquilo. Entende? Então, essa tensão, que eu sei que o calvinismo reconhece essa tensão, fala que nós não temos resposta para isso e tal, mas a Bíblia apresenta, era mais fácil, na minha opinião, com todo respeito, o calvinista dizer assim, é verdade, o homem não apenas é responsável, mas ele tem a sua própria vontade, porque isso Mas ele fecha. tem. Então, ele tem liberdade? O homem tem liberdade para crer? Não é? Por ele? Não. O homem tem liberdade para fazer alguma coisa? Não tem. Ninguém pode Então, dizer. aí o senhor tá preso ninguém à pode teologia dizer, de ninguém novo. pode dizer Exato. Senhor Jesus senão pelo Espírito de Deus. Exato. Então, o homem, Como é que vai ter liberdade? o homem, ele nasce programado, o homem nasce programado na visão calvinista. Se eu tiver errado, se eu estiver falando alguma coisa que não é, pode me falar na hora, porque aí depois que eu falo bastante coisa, eu falo assim, aquela hora eu não falei daquele jeito. Então, o calvinismo entende que o homem não tem livre-arbítrio. Não tem. Não tem livre-arbítrio. Então, eu fui programado para estar aqui hoje. Eu não podia dizer não. Eu queria entender, Entende? algum dos dois, ou os dois dessem a visão sobre o que é exatamente o livre-arbítrio. Tá. Eu posso explicar. Tá. É assim, só que antes, deixa eu falar uma coisinha aqui. O pastor falou sobre o povo, né, de Israel e tal, que Deus condenou porque esse povo foi desobediente e tal. Quando Moisés falou com esse povo em Deuteronômio 29, versículo 4, ele fala assim, porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Por que eles tinham sido desobedientes? Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Estranho. Não é estranho, não, pastor. Não é estranho, não. É assim, ó, esse Não? texto, não. Ok. Não. Esse texto, ele está falando do endurecimento de coração que Deus deu aos judeus para a plenitude dos gentios, conforme o senhor sabe. Não, plenitude dos gentios? Como É? assim? Ele está só dizendo aqui para eles, vocês foram desobedientes, Então, porque qual Deus livro? não... Deuteronômio 29. Então, Deuteronômio está falando aonde? Versículo 4. Está falando do contexto do deserto. E a Bíblia diz que Deus deu a eles um endurecimento Sim. até eles não conseguiam ver, enxergar, está lá em Deuteronômio, está lá em Isaías, o tempo todo. Por exemplo, em Êxodo 19, que é o mesmo contexto do Deuteronômio, o mesmo deserto do Certo, Deuteronômio, o mesmo povo de Deuteronômio, as mesmas pessoas, os mesmos ouvidos de Deuteronômio, está escrito assim, ó, 19:5, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, Claro. guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar, Sim. dentre de todos os povos, porque a terra é minha, Responsabilidade humana. vós sereis reinos sacerdotes. Eles cumpriram Acabou. isso? Não. Quem cumpriu isso? A igreja. Está lá em Pedro, capítulo 2, versículo Tá 6. bom, mas e E daí? Pedro é chamado... Então, o texto aqui de tá Pedro... dizendo, aqui então, tá dizendo, eu estou pastor, respondendo esse texto de Deuteronômio esse 29. aqui?
o texto de... eu estou respondendo esse texto Esse de Deuteronômio, exato, de Deuteronômio Aqui 29. que ele falou que Deus não deu coração para entender? Isso. Você está respondendo esse? Estou respondendo esse texto. Tá bom, então vai. Como que eu estou respondendo esse texto? Esse povo, esse mesmo povo, Que ele essa endureceu, mesma geração que ele está endurecido aí. Que ele endureceu. Isso. Que Deus endureceu. Isso. Esse mesmo povo aí é o povo para quem Deus disse aqui em Êxodo 19, se você ouvir a minha voz e guardar a minha Isso, tal, claro. sereis minha propriedade particular. Era mentira de Deus? Não, era verdade. As duas são verdade. Dentre todos os povos, porque a terra é minha, vocês serão reino e sacerdote, a nação é minha, vocês serão um povo particular. Ok. Eles rejeitaram. Sim. Por que eles rejeitaram? Está escrito, porque Deus não deu coração para entender, nem olhos por para que ver. Deus não deu coração para entender? Não sei Tá- lá por quê, não quis dar. Ah, eu sei. Você sabe? Sei. Está escrito lá em Isaías capítulo 6. Por que ele não deu? Para que a plenitude dos gentios chegasse. E quem responde isso é Pedro no mesmo assunto, ó. Tá. Pedro 2,6. Então tá 1 Pedro 2,6. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, para quem nela crede, de nenhum modo seja confundido ou envergonhado, para que vós outros, portanto, os que credes, eles foram endurecidos. Por quê? Vós outros que creem, preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, veio a ser pedra angular, principal e de esquina, pedra de tropeço e tal. Vós, porém, os que creem, são raça eleita, sacerdócio real. Essa proposta é a mesma que ele fez lá para esse povo. Vocês vão ser minha raça eleita. Só que eles endureceram. Não, Para tudo quê? bem, pastor. E aí, em Romanos, Paulo diz assim, ó, não quero, irmãos, que vocês ignorem que o endurecimento que vem em Israel foi da parte Então de ele Deus. pode endurecer. Claro que pode. Então ele fez aqui isso aqui. Exato. Pronto, que culpa eles têm? Nenhuma. Nenhuma? Por terem o coração endurecido? Ter o coração endurecido. Então, Não tem culpa nenhuma. eles têm culpa, pessoalmente, sim. Deus então os condenou sem que eles fizessem culpa nenhuma. Eles foram condenados porque eles já eram duros. E Deus... Que Deus endureceu. Eles eram duros que Deus endureceu. Lê de novo o texto. Eu vou ler. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Por causa da igreja. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. 2000 anos depois. 2000 anos depois. Então, matou a pelo, geração menos que tá lá, a culpa não é deles. pelo menos é o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, Pastor, o senhor está lidando com problema. Coríntios. O senhor não está lidando com Então problema. vamos lá, Coríntios capítulo 10, versículo 1. o Irmãos, senhor não não tá- quero que ignoreis, porque o que aconteceu lá com Israel é para... O que aconteceu com Israel nesse texto não é o que aconteceu no Êxodo. Endurecimento em parte que fala ali é a rejeição do Messias. Não é sobre o Êxodo, nada a ver. Não, peraí, qual texto você está falando agora? O senhor está falando. Eu estou citando o texto de Isaías, capítulo 6. O texto de Isaías, capítulo 6, fala que esse pessoal ouve e não consegue entender. Isso. Ouve e não consegue compreender. Não, o Olha, texto mas de não Isaías- consegue O enxergar. texto de Isaías não fala isso. Isaías 6. Não fala isso. Isaías capítulo Não 6. fala. Então vamos lá no texto. Pode Vamos lá ler. no texto. Vamos lá. Torna insensível o coração desse povo, para que ele não entenda, não Exato. veja. O texto está dizendo que Vou achar Deus aqui, quer ver? tornaria o coração deles insensível. Vamos lá. Você não está lidando com o problema. Então qual o problema, pastor? O problema é que o texto está que- dizendo que a causa deles serem desobedientes é que Deus não deu o coração para eles entenderem. Esse é o problema. Então, mas Você não está ele- lidando com o problema. E como que lida com esse problema, então, na sua opinião? Mas Dizendo que não sabe. Exatamente. Exatamente. Dizendo o que Paulo fala. Quem és tu para discutir isso com Deus? Então, mas- A sua mente é inescrutável. Então agora veja. De Agora- que se queixa ele ainda? Então agora eu posso veja. falar assim, Senhor, eu sou judeu. Que culpa eu tenho? O Senhor endureceu meu coração? Eu posso falar isso, como aquele interlocutor imaginário E fala em esse Romanos homem 9. vai ter voz no juízo final sobre isso? Não. Ele não vai. Ele vai ser responsável. Essa Então é a tem questão. um texto no juízo final onde alguém se levanta e fala assim, ó, eu fui escolhido para estar a aqui. gente Não tá- tem. A gente tá falando. Então não tem essa Aquela passagem Isso também- é uma conclusão Tá. pessoal sua que não tem texto para apresentar no final. Pastor, Ninguém vai falar isso lá no juízo Claro final. que não. Exato. Mas a questão não é se vai falar ou não. A questão é se tem culpa ou não. Tem culpa ou não tem? Todos nós somos culpados. Todos nós nascemos pecadores. Deus endureceu o coração dessas pessoas. Elas têm culpa de ter o coração duro? Tem. Claro que tem. Claro que tem. Exatamente. Concordo. Eu Por também quê? concordo. Mas Deus endureceu, não foi? Deus faz o que ele quer. Então pronto. O que estamos brigando então Então por eu quê? creio que Deus faz o que ele quer. O senhor crê? Pronto. Claro. Ok, até aqui. Sem problema. Só que eu também creio que a Bíblia diz que nós temos liberdade. Mas eu estou dizendo que nós temos Essa é a responsabilidade. diferença. Liberdade se Deus endureceu o coração. Liberdade. Ele endureceu o coração, cara. Então por que o senhor prega o evangelho? Desculpa. Tudo bem. Pastor. Tudo bem. Cabelo de cara. Mas por que o senhor... Eu sou mais velho ainda, Ok. eu posso falar. O hein? senhor prega o evangelho, certo? Claro que prego. Eu sou evangelista. Ok. Adianta. Claro que adianta. Mas se a pessoa já... Tem 100 pessoas te ouvindo. Sei. Umas foram feitas para ir pro céu, outras para ir pro inferno. O que resolveu? O que adianta? 100% de sucesso. Mesmo que alguns vão pro inferno... 100% de sucesso. Tá bom. É claro, porque numa parte Deus manifestou a sua graça, na outra parte Deus manifestou a sua ira. Glorificado seja Deus pela sua ira e pela sua graça. Agora, ó, dá uma olhadinha nisso aqui. Tem aquele trecho também, né, que endureceu o coração do faraó também, isso né? aí, sem falar nisso, né? Meu Deus, Então, tá mas, ó, assim. ó. Então, mas Tá nesse sim. sentido também é o quê? É porque o faraó iria tomar outra decisão se ele não endurecesse o coração? Ele iria certo. ceder antes? Talvez. É que assim, ó. Vai saber, né? É que assim, ó, alguns, como o pastor está dizendo, ele diz, não, eu não sei entender isso aqui. Uhum. Só que tanto o faraó quanto esse pessoal que ele está dizendo assim, tem culpa ou não tem culpa? Eu digo, tem. Claro que tem. Aí ele diz, também tem, só que eu não consigo entender. Tanto o faraó quanto essas pessoas já eram rebeldes. Sim, Elas já eram rebeldes. Deus endureceu o coração de pessoas que já são rebeldes. entendi. Entendeu? Então, eles já têm a sua própria culpa. Por que ele endureceu o coração de alguns rebeldes e outros ele amoleceu? Paulo também foi rebelde. Paulo viu a pregação de Estevão e foi rebelde. Por que o coração de Paulo foi amolecido e o coração de Caifás não foi? Por quê? Porque Paulo era um eleito. A resposta é a eleição.
Simples. Agora, olha isso aqui, olha isso aqui. Isaías 63:17. Olha como a coisa é feia, Vilela. Vilela, a tensão existe, eu não posso negar, eu não posso tentar aliviar, eu não posso beber só o chantilly, tem o café amargo por baixo. E aqui eu estou mostrando o café amargo. Olha isso aqui. Ó Senhor, Isaías falando diante da punição dos assírios ou dos babilônios. Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Quer que eu leia de novo? Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que te não temamos? Meu, os caras eram todos idólatras. Pessoal revoltado lá matando o filho queimado nos braços de Moloque. Isaías chega e fala assim: Senhor, o Senhor endureceu o coração desse povo. Porque o Senhor está fazendo a gente se desviar dos teus caminhos. Ou seja, a fonte primária disso tudo é Deus. Mas ao mesmo tempo Deus condena esse povo. Essas são as duas peças que não encaixam. E que o apóstolo Paulo fala: isso não encaixa. Quem és tu para discutir isso com Deus? Isso aí na mente de Deus se encaixa, na minha não. Pô, Deus é um homem grandão, como eu falei no começo? Deus é um homem grandão que a mente dele tem que ser igual à minha, só que muito maior? Não, Deus é insondável. Isso aqui, eu tenho que olhar para ele e falar: Senhor, eu não entendo. Eu sou uma criatura, meu Deus. Eu sou um ser finito, minha mente é finita, minha compreensão é finita. Eu não consigo harmonizar isso aqui com a condenação que o Senhor aplicou a essas pessoas. Eu concordo. O Senhor endureceu, o Senhor fez essas pessoas se desviar dos seus caminhos. O Senhor é a fonte disso aqui. Todo cristão, e ao mesmo tempo, essas pessoas são responsáveis. Calvinista ou arminiano concorda que a nossa mente não alcança tudo que a Bíblia diz. É impossível. Mas a nossa mente não consegue conciliar assuntos, textos, enfim, todos esses. Só na eternidade a gente vai saber essas coisas. Não dá para saber. Agora, por que eu não tenho respostas, como ele falou, sobre alguns textos que são complexos? Isso não me dá o direito de colocar os textos que não são complexos, que são claros, como aqueles que Deus ama todos, que Jesus morreu por todos. Aceita tudo. Então, eu acho que aí está o problema, pastor. Porque, por exemplo, eu concordo gênero e número igual com o senhor nesses textos difíceis. São realmente complicados. Quem faz? Deus. Mas o homem tem responsabilidade? Tem. Tá tudo certo. Pronto. Aí, acabou. Tudo certo que nós não sabemos tudo. Acabou. Ok. Só que o que a gente faz com textos claríssimos? Aceita? Textos onde Jesus ama todos, pastor. Você aceita? Aí, eu aceito. Então, mas há pronto. textos que falam que ele está irado com todos. Há textos que falam que ele fez vasos para destruição. Então, é que para o senhor, amor e ira são antônimos. Queridão, e não são. Veja Timóteo 2,4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. É verdade? Sabe quem faz o contraste entre amor e ira? O apóstolo Paulo. Amei Jacó e odiei Esaú. Olha aí. Olha o contraste entre os dois. Mas isso não diz que o outro é antônimo. Como não é antônimo? Não é antônimo. Como odiar não é antônimo? Não, odiar não é antônimo de amar. Mas o apóstolo Paulo fala. Peraí, irar não é antônimo de amar. É o que eu tinha dito anteriormente. O senhor colocou o odiar aqui, eu entrei junto. Né? Mas eu tinha dito que a ira não é antônimo de amor. Não, agora pastor, você está colocando a outra palavra. Conceitual, não é e aí eu não exegética. percebi que o senhor trocou a palavra. Aí a questão, pastor, é uma questão conceitual sua. Não é uma questão exegética. O que o senhor chama de questão conceitual, eu estou dizendo o seguinte: eu concordo que existem textos difíceis, Vilela. Só que os textos clássicos, por exemplo, 1 Timóteo 2,4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Vê o versículo 1. É verdade? Vê o versículo 1. Vamos lá. Eu citei de cor, 1 Timóteo 2,4. Vê o versículo 1. 1 Timóteo 2. Que fala todos os homens também. Vamos lá. Antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Todos os homens aí é o quê? Todas as pessoas. Cada figura do mundo. Sim. Você tem que orar por cada indivíduo do mundo. Tá ferrado, cara. Mas por quê? O senhor não ora por todas as pessoas? Cada pessoa do mundo. Senhor, abençoa todas as pessoas. A pessoa que não te conhece. Cara, Senhor, abençoa. ele vai dar o exemplo na sequência. Quem são esses todos os homens? Então, vírgula. Em favor de reis. Em favor de todos que estão investidos de autoridade. Aí, em favor de que vivamos uma vida tranquila. O que são todos os homens? Pessoas de todas as classes. Os reis, os magistrados. Não, pastor. Está dizendo o seguinte: nós temos que orar por todas as pessoas. Também temos que orar pelos reis. Também temos que orar pela também é por sua vida de oração. Pois é. Não, também é a vírgula. Olha, deixa eu te mostrar. É isso aí. Não, vírgula não tem no texto. Não tem vírgula no texto original. Mas aqui tem. Aí tem. Em português. Tá, exatamente. Então vamos lá. Isso é aceitável e tal. E deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então esse desejo de Deus não é real. Eu estou falando de um texto. Então que seja. Tem muitos desejos de Deus. Tá bom. Que seja então. Vamos fazer de conta, tá? Que eu aceito isso aí. Que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Ok. Spurgeon dizia, não, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Aí surge de novo o conflito. Se ele quer que todos os homens sejam salvos, por que ele endurece o coração de alguns? Aí entra na parte que o senhor disse. Exatamente, tá aí. Okay. Olha outra encrenca aqui. Olha, mas Ezequiel. Ele quer que todos os homens já é um avanço. Eu tô virando arminiano. Ezequiel 11:19 fala assim: olha, dar-lhes-ei um só coração, espírito novo, porei dentro de vós, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne.
Legal. Quem vai fazer isso? Deus vai fazer isso no povo. Olha, eu vou dar para vocês um coração de sensível às minhas palavras. Na nova aliança aqui, a gente Ele tá falando de isso aí, Jesus aí, lá tá. na frente, Jesus lá na frente e tudo mais. Aí, quando a gente vê o capítulo 18, olha só, aqui é a parte que você gosta. Olha o 18, 31. Olha o que ele fala no 18, 31. Lançai de vós as vossas transgressões, com que transgredis e criai em vós coração novo. Olha a responsabilidade humana aqui. Ele fala, eu vou dar para vocês um coração novo. E aqui ele fala, criem um coração novo. Como é que eu concilio isso? Não tem jeito. Eu sou responsável por criar um coração novo em mim. E ao mesmo tempo é Deus quem cria o coração novo em mim. Caramba, é difícil eu dizer, Senhor, os seus paradoxos são santos. As suas aparentes contradições são santas. Louvado seja o seu nome porque o Senhor é incompreensível. A sua profundidade Então, pastor, é que nisso nós insondável. concordamos. Nisso eu concordo Então, com o senhor. pronto. Naquilo que Então, não tem qual é o problema? resposta. Ok. O que eu tô dizendo é que naquilo que é claro, Você fala que eu também rejeito. o senhor rejeita. Não, rejeito nada que é claro. Eu Então, aceito, mas eu mostrei Então, pra mas você. eu citei- Você citou e eu expliquei. É que você não aceitou a explicação. Não, você 1 João rejeita. 2,2. 1 João 2,2. Mesma coisa. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios pecados, mas pelos de um mundo inteiro. O mundo inteiro é o quê? O que é mundo inteiro? Responda o senhor. Pra mim é mundo inteiro, é mundo inteiro. Mundo inteiro é o quê? Pra mim, Cada mundo pessoa. inteiro é mundo inteiro, exatamente. Todo ser O humano. mundo inteiro é cada pessoa em 1 João. Isso. Você tá afim de levar isso até o final? Claro. Tudo bem? João 3,16. Tá. Então, o mundo inteiro é cada pessoa? Vamos lá, vamos ler de novo. Lê de novo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios pecados, mas pelos do mundo inteiro. Ok. Se você continuar lendo 1 João, vai chegar numa parte e vai falar assim, ó, o mundo inteiro jaz no maligno. Você jaz no maligno? Não, porque eu já me converti. Ah, então o mundo inteiro não é cada indivíduo. Não, então vamos lá. Olha a compreensão. O Olha. mundo inteiro Ele não é diz cada assim, ó, indivíduo. ele é a propiciação pelos nossos pecados. Quando Jesus foi a propiciação pelo pecado de alguém? Na cruz. Morreu. Então, na cruz. Mundo inteiro. Ele morreu na cruz. Não somente na cruz pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Aí você fala assim, mas o mundo jaz no maligno, certo? Certo. Você jaz no maligno? Não, a Bíblia diz que o maligno não me toca. Mas por quê? Porque eu aceitei a propiciação. Claro, então o mundo inteiro A não é cada propiciação indivíduo. É cada indivíduo. Não é. É cada indivíduo, Não é pastor. cada indivíduo, não pode ser. Tá certo.